Pai do Senhor, meu irmão, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. E Ele tem nos permitido vir aqui mais uma vez essa semana, né, como nós temos de costume, manter o vídeo semanal, não é isso? Manter um vídeo por semana. E estamos vindo em uma sequência da análise de Gálatas, não é isso? De Gálatas 5, na verdade, a partir do 19. E hoje chegaremos ao 22, tá? Fizemos a análise de cada versículo nos vídeos anteriores, né? Segue, a lista está aí no meu canal. E aí hoje faremos a leitura do 22 ao 26. No entanto, nós fixaremos mais no versículo 22, tá? Para que o Senhor fale aos nossos corações. Antes do versículo 22, vem os frutos da carne. Paulo confronta o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, mostrando, né, o que são atitudes da carne, nossa, de nós mesmos, e atitudes do Espírito, na verdade, do nosso Pai, de Deus, né? Ele nos confronta com essa realidade. Trouxemos ao entendimento o significado de cada palavra para que a gente não pudesse errar de forma por desconhecimento, por ignorância, para que nós não errássemos dessa forma, né? Pois a Bíblia está clara naquilo que é pecado, naquilo que é fruto da carne. Também está clara naquilo que é fruto do Espírito, não é isso? Nós só precisamos discernir, entender o que é aquela palavra, o que cada palavra significa. Hoje, no vídeo de hoje, temos a honra de falar sobre fruto, assim no singular, tá? Do Espírito. Glória a Deus, não é isso? Porque falamos tantas coisas da carne, sobre o que é e o que não é, agora vamos falar sobre as coisas boas, aquilo que Deus deseja que façamos, né? E que sejamos, tá? Está escrito da seguinte forma, em Gálatas 5, versículo 20, a partir do 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé. Brandura, temperança, contra essas coisas não há lei. Vamos segurar aqui só até o 23, tá? Mas vamos dar ênfase ao 22. Meus amados irmãos, é uma coisa interessante o Senhor nos fala quando Ele diz as obras da carne são, e descreve todas elas, não é isso? Porque são muitas. E quando Ele diz o fruto do Espírito é, e aí Ele traz várias características. Várias características, no entanto, ao descrever essas características, Ele trouxe uma palavra singular. O fruto, não é isso? E aí o entendimento são 9 virtudes isoladas. O entendimento é de que essas 9 virtudes são um conjunto harmônico, sabe, que cresce naturalmente quando a gente busca a Deus. Um conjunto harmônico, porque cada uma não é separado? Então, de fato, nós podemos separar. No entanto, para estarmos em Cristo de forma completa, nós deveremos estar completos em todas as características que ele descreve. Sim. O que você quer dizer? Eu quero dizer que o Senhor sempre nos quer dessa forma, meus amados. Deus não quer que estejamos seguindo Ele pela metade, ou somente em uma parte, ou somente em mais da metade, e em uma pequena parte, não. Deus ele nos quer seguindo em completo, em tudo. Para Ele, então, o fruto do Espírito Santo, o resultado do Espírito Santo morando na gente, morando em nós, advém de uma série de características. De 9 palavras, por exemplo, 7 nós vamos usar aqui. 7 nós vamos discernir um pouco delas aqui. E aí é necessário que estejamos completos nas 7, para que não sejamos encontrados em falha.
Porque o mínimo de falha dentro de um cristão é motivo de apontamento de outras pessoas. É motivo de que alguém olhe para você e diga: ah, que cristãozinho ele é. Falso, mentiroso, enganador, avarento. Qualquer falha dentro de um cristão é motivo de que sejamos apontados e que ridicularizemos ao nome de Cristo com isso. Por isso Deus diz: não, não quero assim, eu quero completo. Vamos ver então as palavras, não é isso? As palavras em que Deus nos fala aqui. Tá? A primeira delas é o amor, não é isso? É ou não? A primeira palavra que ele nos traz é amor. Nós temos que ser, para ser e termos o fruto do Espírito conosco, nós temos que ter o amor. Certo. Que amor é esse? Eu amo minha mulher, eu amo meu namorado, eu amo minha namorada. Não é desse amor que estamos falando. Não, não é. Não é apenas um sentimento de afeição. O amor ágape é sacrificial, é incondicional. Que tipo de amor é esse, Evanilson? O mais difícil de todos. Amar as pessoas pelo que Deus nos diz a fazer. É o amor ágape. Deus nos diz para amar. Então nós temos que amar. Independente daqueles julgamentos que nós possamos fazer sobre aquelas pessoas. Né? Julgamento no sentido de condenar. Não é julgamento no sentido de entender o que a pessoa é, para que a gente não caia errando junto com aquela pessoa. Isso não é desse julgamento que a Bíblia fala. A Bíblia fala no julgamento de condenar, dizer: olha, ele não presta, ele está condenado, ele vai para o inferno, aquilo é ruim, aquela pessoa é ruim. Esse tipo de julgamento é o que a Bíblia condena. Tá? É um amor que não busca contribuição, não busca retribuição, na verdade. Você ajuda todas as pessoas a que puder, independente da condição dela, independente do que ela seja, independente até do mal que ela te provocou. Você deve ajudar. Ajudar por quê? Vamos melhorar a palavra, amar. Amar essa pessoa por quê? Porque Deus está nos dizendo que nós devemos amar. E que sem esse amor não estaremos aptos, sem amar as pessoas dessa forma, não estaremos aptos a ser filhos de Deus. Não estaremos completos. Entendem isso, meus irmãos? Entendem uma coisa que é difícil entender? Mas a dificuldade em entender isso vem só no enraizamento das palavras que nós temos, da criação que nós temos. É um enraizado, é uma coisa petrificada, quase, praticamente petrificada, né? A dificuldade de entendimento vem somente disso. E aí, para diminuir essa dificuldade de entendimento, eu posso dizer que em todo cristão, há uma transformação. Você tem que se transformar. Você tem que ser isso que Deus diz. Você tem que ter o amor ágape e amar de forma incondicional, sem esperar retribuição. Ainda que alguém tenha lhe feito mal, você deve amar, tá? Que fique claro, né? O amor é esse. Fala sobre mais uma palavra, alegria. Depois do amor vem dizendo que o fruto do Espírito é alegria. Alegria não é com aquela circunstância favorável, com aquilo que nos deixa feliz por conquistar alguma coisa, por estar na presença de boas pessoas, por dar boas risadas. Essa não é a alegria que a Bíblia fala. Tá? Isso daí é uma felicidade. A alegria que a Bíblia fala é uma alegria constante de viver. Entende? Outra coisa difícil para algumas pessoas. Para mim é uma das coisas difíceis. É uma alegria constante. Alegria por quê, então?
Como é essa alegria? Ainda que você esteja em dificuldade, devemos nos alegrar, porque a nossa vida está diante de Deus. Porque a nossa vida é controlada, direcionada por Deus. E se há alguma dificuldade que podemos estar passando, que nós podemos passar, ainda assim a alegria deve estar em nós, pois sabemos que o Senhor nos livrará dela, nos tirará dela. Entende? Pois sabemos que o Senhor tem um propósito com ela em nós. Ainda assim devemos manter a alegria, mesmo que estejamos em dificuldade. Que coisa interessante, né? Eu vejo como interessante, muito interessante, tá? A terceira palavra é a paz. A paz. Que paz é essa? Como se refere essa paz? Não é apenas a ausência de conflitos, a paz, né? Mas é um estado de integridade e harmonia total. É a tranquilidade de quem sabe que sua vida está em ordem com Deus e com o próximo. A paz é isso. É a tranquilidade semelhante ao que nós vimos agora, com a alegria, não é isso? A paz vem disso, meus amados. O cristão, ele tem que ser trabalhado muitas vezes, não é isso? Ser moldado, na verdade, em todas as vezes. E quanto mais deficiências ele tem, maior vai ser o trabalho de Deus. Se ele tem deficiências em obedecer a Deus, são muitas, Deus vai trabalhando, claro, com o tempo, com o passar do tempo, né, vai trabalhando. Mas, claro, é natural. Se há muitas faltas naquele que se converteu, né, se há muitas coisas que ele precisa melhorar, que ele precisa mudar, então o trabalhar de Deus vai ser muito maior. Deus vai testá-lo e aprová-lo. Deus vai testar e vai aprovar você. Entende? Porque ele não dá prova que não suportemos. Não é isso? Glória a Deus por isso. A paz, então, é isso. É a confiança em Deus em todas as coisas. Tá? Próxima palavra será, na verdade, paciência. Paciência. Literalmente significa ter um fôlego longo. A paciência significa isso, né? Um ânimo grande é a capacidade de suportar ofensas, situações difíceis por muito tempo sem explodir em ira ou ceder ao desespero. É a paciência aplicada especificamente no trato com pessoas difíceis. Um cristão precisa ter isso? Precisa. Você já é cristão? Então vai ter. Ah, mas eu não tenho. Aí a gente volta um pouquinho aí o vídeo, né? Deus vai trabalhar em você para que você tenha. Se você não adquirir lá agora, Deus vai trabalhar em você para que você tenha. Pois Ele quer seus filhos com as características dele. Uma dessas características é a paciência, que vai gerar o fruto santo. O fruto de Deus em nossas vidas. Não é isso? A paciência, é isso que estamos falando? Pronto, paciência, meus amados. A paciência é uma das coisas que mais diferencia o cristão das outras pessoas. Eu tive o prazer de conhecer 2 homens de Deus, assembleianos. 2 homens assembleianos. Um não conhecia o outro. Eles eram de cidades diferentes, onde eu morei. Por coincidência, os 2, pessoas que eu admirava demais. Pessoas que eu admirava grandiosamente. Principalmente pela paciência. Eles tinham uma paciência absurda. Com pessoas difíceis, com pessoas ruins, com pessoas que afrontavam, em especial no trabalho, né? Nós sabemos que existem pessoas que afrontam de verdade, que testam você, não é isso? Que ofendem você. E esses homens, eles eram exemplos de pessoas pacientes. Esses 2 com quem eu tive o prazer de conviver, de aprender. Por coincidência,
Deus os levou. Deus levou os dois também, né? O irmão Jader, lá da Assembleia de Deus Pernambuco, em Petrolina. O irmão Alessandro, Assembleia de Deus Pernambuco, também em Araripina. Deus os levou, tá? Por coincidência, né? Mas são duas pessoas que eram exemplos de cristão em qualquer lugar onde tivessem. Duas pessoas que buscavam aprender de Deus. Duas pessoas que mostravam o fruto do Espírito através dessas 9 palavras aqui, né? Dizendo isso por quê? Porque nós temos que mostrar o fruto de Deus também em nossas vidas, através do nosso testemunho, com paciência. Não podemos explodir, não podemos irar com as pessoas, não. Se fazemos isso, já damos o quê? Um mau testemunho como cristãos. Já estamos dizendo, para nós, para a igreja, nós estamos dizendo, somos cristãos que precisamos ser trabalhados, tá? Para a mensagem, para a igreja, você é visto assim. Mas para o mundo, você é visto como um crentinho. Sabe muito bem disso, né? Crente falso. Um crente que não é crente. Entende? O mundo enxerga assim. Sabe muito bem disso. Então, o cuidado que nós devemos ter é com exatamente o mau testemunho, tá? Vamos nos atentar aqui só no tempo, tá, pessoal? Já está dando uma esticada, né? Então, vamos para a próxima palavra. Após a paciência vem a benignidade. Refere-se à disposição e um espírito gentil de um cristão. O espírito gentil que um cristão deve ter, tá? É a bondade em disposição. Alguém benigno é uma pessoa acessível, uma pessoa que todos podem chegar, falar, pedir ajuda, pedir conselhos, pedir que faça alguma coisa. Não é uma pessoa de gênio forte que afasta os outros. Entende? Ah, mas eu sou assim. Certo. Vai precisar mudar. É um cristão. Deus então vai trabalhar para que você mude isso, tá? Como eu. Não era uma pessoa amável, não. De amável, benigno, não é isso? Amável e benigno são palavras juntas, tá? Como se diz? Sinônimos, né? A próxima palavra, bondade. Enquanto a amabilidade é a intenção, a bondade é a ação. É a virtude em atividade. Curiosamente, a palavra agaston-se, que é em grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, não é isso? Pode incluir a correção ou disciplina necessária, como Jesus expulsando. A bondade, pessoal, como Jesus expulsando aqui os vendedores do templo, né? Desde que o objetivo final seja benefício ou aperfeiçoamento do outro. A bondade está ligada a fazer o bem, tá? Fazer o bem não significa ser manso, brando o tempo todo, de forma nenhuma. Na verdade, na maioria das vezes, sim, é isso. Mas em algumas exceções é outra coisa, é você ser duro, rígido mesmo, mas visando o quê? O bem daquela pessoa. É como o pai ao filho. Cobra que o filho faça. Cobra que o filho realize alguma coisa, visando o bem dele no futuro. Porque o pai enxerga o que o filho vai ficar, ou como vai ficar no futuro, caso não tenha obediência à sua palavra, caso não consiga desenvolver algumas tarefas. E por isso o pai chega lá e diz, faça. Faça, isso é amabilidade, isso é bondade, entende? Porque ele sabe o resultado. A palavra é dura em faça, dizer faça agora. Mas o objetivo é bom, é de bondade, tá? A última palavra, então, será paz. Perdão, fé, não é isso a última palavra do versículo, e para o vídeo não ficar mais extenso, né? A fé está ligada à confiabilidade, não é isso? Em ser uma pessoa fiel a todos os seus princípios, ao cristianismo, a Cristo, ao Espírito Santo, fiel à sua própria palavra, em cumprir os seus compromissos.
fiel em viver segundo a Bíblia nos manda e não desviando o nosso olhar, em pouco que seja, ser fiel. A palavra fé está ligada a isso. E está ligada também à atitude de confiança absoluta em Deus. De que Deus é o poder maior de todas as coisas, de todas as situações. E que Ele vai nos salvar. Isso é fé. E aí, a maioria da necessidade dos cristãos é essa última palavra, é a sétima por hoje. Fé. A maioria dos cristãos precisa ser trabalhado na fé. Agora, como é que você é trabalhado na fé, Evanilson? É como diz alguns ditados, né? Se você pedir força a Deus, Ele vai lhe dar lutas. Você tem que ser forte. Ele vai lhe dar lutas para ser forte. É mais ou menos assim. Aqui nós estaremos pedindo ou não. Independe. Nós estaremos sendo cristãos. E um cristão necessita de fé. Então vai haver coisas em que você vai dizer, você vai acreditar e pensar ser impossíveis para você resolver. E de fato são. Você não consegue fazer, você não consegue resolver. Mas Cristo consegue. Deus consegue. Aí vem então a fé. Aí então você vai ser trabalhado na fé. Confiança extrema em Deus. Pois só Ele pode. A maioria dos cristãos precisa ser trabalhado nisso. E somos. Pode ter certeza. Agora, claro, de que com tudo isso que nós temos, o que Deus nos promete, galardão. Galardão são recompensas. Recompensas Deus nos dá. A salvação, não é isso? A moradia junto dele para sempre. O cuidado dele para sempre. Estarmos junto com ele para sempre. Se nós temos essas coisas, então Deus nos guiará em tudo e nos confortará em tudo e em todas as coisas. Cuidará de nós em tudo. Tá certo, meus amados irmãos? Deixe-me ver aqui. Ser fiel é uma das características mais marcantes da genética de Deus nos seus filhos. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter a genética dele. Então nós temos que ser fiéis, ter fé. Tá? A conclusão, para concluirmos aqui. Contra essas coisas não há lei, nem necessidade de regras rígidas. Deus tem as regras rígidas, claro que tem, para nos guiar. Mas se nós praticamos tudo isso, não há necessidade de irmos até ela, né? Ou de vivermos diante dela, pois já praticamos o principal, né? A bondade e o amor. Quando as praticamos, caminhamos em direção a Deus e assumimos nossa forma como seus filhos. Como os filhos de Deus, se estamos seguindo esse passo. Pois todo filho carrega em si a essência e os traços do seu pai. E é isso que um cristão deve carregar. A essência e os traços de Deus. Tá certo? Então, paz do Senhor e até o próximo vídeo.